opinião em 5 minutos, Juventude 1 e Fluminense 1, aqui no Extremidade Tricolor. Peço para você já curtir, compartilhar e manda nos grupos de WhatsApp. E vamos lá falar do jogo do Juventude e Fluminense. Que a gente mais uma vez não quebrou esse tabu, essa maldição do Jacone já dura 20 anos. A gente interrompeu apenas a 5ª derrota seguida, que seria, né? Agora são 4. O time começou bem, jogou bem o primeiro tempo. Teve uma chance lá com o Martinelli, que foi na trave, o goleiro tirou o rebote dele. O Juventude não jogou, o Fluminense segurou bem. O primeiro tempo foi o problema nosso está sendo ofensivamente, que foi até bem na defesa, os 3 volantes suportaram bem. E o segundo tempo, né, chuva demais, algumas mudanças. O Nonato quando saiu foi ruim pra gente, que ele dá uma segurança. Renato Augusto entrar no lugar do Everaldo. O Everaldo tá mal, o Renato Augusto tenta pior. Mas é isso aí. E você, Neto, o que você achou do jogo? Cara, é um jogo que é completamente repetitivo. O Fluminense cria, que inclusive tem alguns que falam que isso está sendo um problema, comparando com o Mano, mas eu não tô achando. O Fluminense está criando muito mais do que criava com o Mano. Renato está claramente sofrendo com questão de planejamento de elenco. Por exemplo, essa questão que tu falou do Renato Augusto. A partir do momento que você tira seu centroavante para colocar Renato Augusto, fica bem claro e bem evidente, para não precisa ser um expert no futebol para saber que tem um problema de planejamento aí. Nonato, que para mim, pelo menos a princípio, está sendo, acho que o melhor volante do Fluminense nessa turbulência que a gente está passando, que inclusive o Nonato está suspenso para o jogo contra o Vasco. Eu dei uma olhada aqui em quem estava pendurado e o Nonato não joga. Destaque positivo para o Hércules, que parece que depois da semana de burburinho em cima do nome dele, ele jogou melhor, conseguiu ser bem defensivamente, jogou mais solto. Acho que isso tem muito a ver também na alergia que o Ganso teve e o Ganso não jogou. Apesar que eu acho que o 4-4-3 do Fluminense tem que ser 3 volantes mesmo, não tem muito para um correr. Ganso para jogo com 4-4-2. Foi premiado com o gol que ele estava merecendo, que o Hércules está longe de ser um jogador ruim, só que ele estava jogando de uma forma bem diferente do que ele se destacou em Fortaleza. Estava jogando muito preso, enquanto o Fortaleza ele se destacou mais solto. Eu espero que com essa suspensão do Nonato, o Hércules seja mantido para o jogo contra o Vasco, que inclusive consiga ainda jogar mais solto. E é isso. Torcer para a Aparecidense não ser um jogo tão repetitivo como vem sendo esses últimos. Pro Vasco, torcer também para a gente ganhar e conseguir, mesmo que seja os trancos e barrancos, continuar pontuando. E tem outra coisa também que eu ia falar. A gente teve sorte com aquele lance do Samuel Xavier, né? Que o Thiago Silva ele ia dar um passe de cabeça, pegou no braço do jogador de Juventude. O Samuel Xavier fez a falta, pode ter sido sem querer ou não, mas foi necessária, porque o cara ia chegar cara a cara com o Fábio. O juiz expulsou direto, ele tinha amarelo. A sorte que o VAR demorou, pra mim esse é o absurdo, é a demora. Sim. Porque o Samuel Xavier já tinha trocado de roupa. Tava trocando de roupa quando ele voltou. Então, isso aí, que ele tinha que ser substituído. Só que aí demorou um pouquinho ainda a substituição dele. E eu acho que o Renato errou ao pôr Ignacio. Ignacio escorregou, ele é pesado. Era melhor o Guga, que é mais leve, já é na posição. Foi ali um erro. Por sorte, era mais ao fim do jogo, que não comprometeu. Atrapalhou a gente ofensivamente, mas defensivamente ele causou o pânico, porque eu queria que acabasse logo o jogo. A questão que eu ia falar era da questão de reforços, que o Renato está sendo cada vez mais decisivo em relação a isso. E eu vou até fazer um apanhadozinho do elenco, do que eu acho que foi errado de planejamento, para de mais tarde, mas é aquilo, o Fluminense está claramente precisando de reforços. Não dá no tempo que o Everaldo está sendo o único centroavante do time, seu reserva ser o Renato Augusto. Não dá para depender de Paulo Baia, não dá para depender de Riquelme e Isaac, que são 2 moleques que voltaram agora depois de 2 meses de lesão. Lavega, que raramente entra também, só está entrando quando é questão de
de poupar time, Keno, e tudo questão de preparo físico. O resumo da ópera é esse. Então, esse foi o Opinião em 5 minutos. Juventude 1, Fluminense 1.